Já considerou a possibilidade de que tudo o que mais almeja já existe para si, apenas em outra dimensão vibracional? Parece insano, certo? Mas a verdade é que o impossível apenas parece impossível até alguém o realizar. E se lhe dissesse que está a um único pensamento, a uma simples decisão de distância da vida com que sempre sonhou? Parece lógico, compreendo. Mas ouça atentamente, pois o que irá ouvir poderá transformar completamente sua trajetória. Já refletiu sobre o que lhe aconteceu ao longo dos anos? Sei que talvez não se lembre com precisão, mas a verdade é que nasceu livre. Ninguém lhe disse isso. Mas é real, nasceu com a mente aberta, com imaginação fértil, com um espírito audacioso, pronto para explorar, errar, evoluir. Era um aventureiro nato, pura ousadia. Mas então, começaram a dizer para parar, para ter cautela, para não sonhar alto demais, para não se intrometer onde não compreende. E gradualmente foi se adaptando, se conformando, se limitando. Aos poucos, o que era inerente a si foi se apagando e passou a viver sob regras que nem sequer criou. Regras que diziam que a vida é árdua, que o dinheiro é escasso, que apenas os privilegiados triunfam. E o mais lamentável é que essas ideias se tornaram suas convicções. E você nem percebeu. Observo isso constantemente. Pessoas brilhantes, com potencial ilimitado, vivendo aquém de suas capacidades, simplesmente porque acreditam que não podem mais mudar. Mas permita-me compartilhar algo que mudou minha vida. Tudo isso foi condicionado em você. E tudo o que foi condicionado pode ser recondicionado. Possui em seu interior vastos reservatórios de potencial inexplorados. Pode não saber agora, mas é capaz de realizar feitos extraordinários. Não importa se falhou antes. Não importa o que seus pais disseram. Não importa o que seu professor falou ou o que seus colegas zombaram. Isso não define quem você é. Sabe qual a diferença entre quem realiza e quem não realiza? Uma decisão firme, consciente, emocional. Eu não aceito mais viver limitado. Quando toma essa decisão, mesmo que ainda não saiba como irá proceder, algo muda em seu interior. Sua mente começa a trabalhar a seu favor. Seu foco muda. Suas ações mudam. E o universo inteiro começa a lhe responder de forma diferente. Porque, acredite ou não, existe uma frequência para tudo o que deseja na vida e só consegue sintonizar com essa frequência quando se permite romper com a programação antiga. Lembro-me como se fosse ontem. Era apenas mais um indivíduo comum, sem perspectivas, sem concluir os estudos, alternando empregos, lavando carros, trocando pneus, limpando pisos em uma fábrica. Sentia, lá no fundo, que a vida tinha algo mais a oferecer. Mas, ao mesmo tempo, a ideia de sonhar me amedrontava. Parecia que o sucesso era privilégio de indivíduos especiais, pessoas ricas, pessoas afortunadas. Mas então, aquele livro chegou até mim. Pense e enriqueça. E quando li aquelas palavras, algo fez clique em meu interior. Não foi como se tudo tivesse mudado instantaneamente, mas foi como se tivesse despertado de um longo sono. Pela primeira vez, compreendi. O que me aprisiona não é a realidade, é minha crença sobre ela. E fiz uma escolha. Parei de tentar mudar minha vida gradualmente. E decidi, vou mudar a mim mesmo. E isso fez toda a diferença. Talvez esteja pensando, mas eu já tentei tantas vezes, não tenho apoio, não tenho dinheiro, tenho medo de falhar. E sabe o que respondo a isso? É justamente por isso que precisa mudar. Porque essa narrativa que conta a si mesmo todos os dias é a prisão invisível que o impede de progredir. E essa prisão só existe porque ainda acredita nela. Mas pode a qualquer momento decidir, eu não acredito mais nisso. E essa simples decisão pode ser a chave que transforma tudo.
A ciência já comprovou. Mais de 90% de nossas decisões diárias são tomadas automaticamente, baseadas em padrões inconscientes. Ou seja, pode até desejar um futuro melhor, mas se sua programação estiver presa ao medo, à escassez, à dúvida, continuará repetindo o mesmo passado. Agora imagine, decide hoje mudar esse padrão. Começa pequeno, apenas repetindo para si mesmo todos os dias ao acordar: sou capaz, minha mente é poderosa, mereço uma vida extraordinária. No início sua mente resistirá, gritará que é bobagem, que não funcionará, mas se persistir, começará a ceder. E então, meu amigo, minha amiga, começará a mudar de verdade, começará a atrair novas ideias, começará a notar oportunidades que sempre estiveram presentes, começará a agir com mais coragem, mesmo sem ter todas as respostas. E é assim que transforma sua vida, não tentando controlar tudo, mas decidindo reprogramar a única coisa que sempre esteve com você: sua mente. Agora quero que pense em algo. Se tivesse tudo o que precisa dentro de si, coragem, criatividade, inteligência, capacidade de realização, o que faria? Qual seria o primeiro passo? Feche os olhos por um instante e visualize essa imagem com clareza. Sinta como se já fosse real. Acredite nela por 30 segundos. Essa imagem é o início de sua nova vida. Só precisa se lembrar de que nasceu assim, íntegro.capaz.livre, e o mundo está esperando você se lembrar disso. Tudo o que deseja, absolutamente tudo, já existe. E está esperando por você em um lugar que talvez ainda não tenha aprendido a acessar, a frequência correta. Veja bem, tudo no universo é energia. Isso não é filosofia barata, é física, é ciência, e energia se move em frequências. Você também é energia. Seus pensamentos, suas emoções, suas decisões, tudo vibra. E o que deseja, seja mais dinheiro, um relacionamento, saúde, liberdade, também está vibrando em uma frequência específica. O problema é que a maioria das pessoas vive presa em frequências baixas, frequências de escassez, medo, dúvida, culpa, vergonha. E então se perguntam por que nada muda. Elas dizem: eu quero prosperar, quero crescer, mas continuam afirmando coisas como: isso não é para mim, eu nunca vou conseguir, com minha idade, com o que ganho, no país em que vivo. Essas frases são declarações poderosas de sintonia com a escassez. E elas bloqueiam o acesso ao que deseja. Agora lhe pergunto, já parou para observar o tipo de pensamento que tem mais vezes ao dia? Porque se 90% de seus pensamentos estão focados na falta, na dúvida, no medo do futuro, adivinhe o que está atraindo de volta? Isso não é superstição, isso é resposta vibracional. Sua mente emite uma frequência. O universo responde com eventos, circunstâncias, ideias e pessoas que vibram na mesma faixa. E aqui está a chave que quase ninguém entende. Você não atrai o que quer, você atrai o que é. Precisa se tornar uma correspondência vibracional daquilo que almeja. E como faz isso? Age, pensa, sente e vive como se já fosse real, mesmo que o mundo diga o contrário. Mesmo que sua conta bancária esteja no vermelho, mesmo que os resultados ainda não tenham aparecido, a maioria das pessoas espera ver para crer. Mas a verdade é que precisa crer para ver. Precisa manter a imagem do que deseja em sua mente com tanta força, com tanta convicção, que ela comece a se materializar. E não, isso não significa se iludir. Significa assumir o comando de sua frequência. Aprendi isso da forma mais direta possível. Quando decidi abrir meu negócio de limpeza, não tinha dinheiro, não tinha qualificação, não tinha contatos, mas tinha uma decisão firme, uma imagem clara e uma fé tão intensa que era quase como se já estivesse feito. E naquele primeiro ano, aquele negócio me rendeu mais de $100 mil.
Não sabia como aconteceria, mas minha mente estava completamente sintonizada com a ideia do sucesso. E a vida respondeu. Já reparou como quando se sente bem, energizado, confiante, parece que tudo flui melhor? Encontra pessoas certas, novas ideias surgem, toma decisões mais rápidas. Isso não é coincidência, é alinhamento vibracional. Agora permita-me contar algo curioso. Existem estudos científicos que demonstram que quando visualiza um objetivo com clareza emocional e repete essa imagem com frequência, seu cérebro não diferencia essa visualização da realidade. Ou seja, seu corpo começa a responder como se já estivesse vivendo aquilo. Seu campo eletromagnético muda. Sua fisiologia muda. Literalmente começa a se tornar a pessoa que vive aquela realidade. Mas precisa entender, o que o distancia dessa vida não é a falta de talento, de sorte ou de recursos. O que o distancia é a frequência errada. Está focado na ausência ou na presença do que deseja. Passa mais tempo reclamando ou agradecendo. Fala mais sobre os problemas ou sobre as soluções. Seja honesto consigo mesmo, porque as respostas a essas perguntas revelarão com o que está sintonizado. É por isso que digo, mude sua frequência e tudo muda. Não precisa mudar o mundo, não precisa esperar que o governo mude, que a economia melhore, que alguém o salve. Só precisa mudar o que emite, mudar sua vibração. E como consequência, muda o que atrai. A partir de hoje, comece a agir como quem já vive a vida com que sonha. Comece a andar com a postura de quem já tem o que quer. Fale como quem confia em si. Pense como quem sabe que tudo está se encaminhando. Sinta como se estivesse lá. Verá como os sinais começam a surgir. Coincidências acontecerão. Ideias brotarão. Pessoas aparecerão. E então perceberá que não era mágica, era sintonia. Porque tudo o que quer já está lá. Só precisa se alinhar. Isso começa agora. A maior armadilha em que as pessoas caem quando tentam transformar suas vidas é essa. Elas sonham pequeno, definindo metas que mal tocam a alma, objetivos mornos, coisas que não inspiram, que não desafiam, que não aceleram o ritmo cardíaco. E o pior, fazem isso achando que estão sendo realistas. Mas ser realista, muitas vezes, é apenas um eufemismo para o medo de tentar algo grandioso. Serei direto. Se sua meta não o assusta um pouco, ela é pequena demais. As metas que transformam vidas são aquelas que o fazem pensar: meu Deus, será que sou mesmo capaz de fazer isso? São aquelas que o tiram da cama mais cedo, que não o deixam dormir à noite, que fazem sua mente trabalhar de forma diferente. Porque quando estabelece uma meta verdadeiramente grande, algo muda em seu interior. Você se expande. Ativa uma parte sua que estava adormecida. E isso dá início a um novo ciclo de crescimento. Já percebeu que quando não há nada que o desafie verdadeiramente, a vida entra em uma espécie de piloto automático. Os dias passam e vive por inércia. Faz o que tem que fazer. Paga as contas. Repete as mesmas conversas. Vive os mesmos medos. Mas quando se propõe a conquistar algo tão grande, que parece até absurdo, você desperta. Sua mente entra em estado de alerta criativo. Começa a ter ideias novas. Começa a pensar como nunca pensou antes. Porque agora existe um porquê mais forte o impulsionando. Só que a maioria das pessoas não entende isso. Acham que precisam primeiro ter mais confiança, mais conhecimento, mais estabilidade, para só então pensar grande. Mas isso é um erro, porque a confiança não vem antes da meta. Ela nasce enquanto caminha em direção a ela. E talvez esteja pensando, mas eu já tenho uma vida difícil, cheia de contas, de responsabilidades. Como é que vou pensar em metas grandes agora? E é justamente por isso que precisa pensar grande. Porque se não criar uma visão inspiradora de futuro, a vida continuará o puxando para os mesmos lugares de sempre.
Continuará correndo atrás da sobrevivência sem nunca alcançar a realização. Olhe, quando comecei a estudar esse assunto, vi um padrão se repetir nas pessoas mais bem-sucedidas do mundo. Todas elas estabeleciam metas absurdamente grandes, metas que pareciam impossíveis naquele momento. Mas elas se comprometiam, e esse compromisso as tornava diferentes. Walt Disney, por exemplo, foi ridicularizado quando disse que queria construir um parque onde os adultos voltariam a sonhar como crianças. As pessoas disseram que ele era louco, mas ele acreditava tanto naquilo que já falava como se estivesse pronto. Ele não via o que faltava. Ele via o que já existia, mesmo que só dentro dele. E foi esse nível de clareza e convicção que materializou tudo. É por isso que sempre digo: nunca estabeleça uma meta que acha que pode alcançar. Estabeleça uma que deseja verdadeiramente com toda a sua alma. Não importa se não sabe como chegará lá. O como nunca vem antes da decisão. O como aparece no caminho quando se compromete com o quê. Lembro-me de um homem que veio até mim em um seminário e disse: eu quero dobrar meu salário. Olhei para ele e disse: dobrar? Por que tão pouco? Ele ficou sem graça, mas entendeu na hora. Estava pensando pequeno demais, porque tinha medo de desejar algo maior e falhar. E sabe qual é a grande ironia? Pensar pequeno não o protege da dor. Na verdade, pensar pequeno aumenta a dor, porque continua frustrado, vazio, se perguntando o que deu errado, mesmo fazendo tudo certo. É preciso coragem para sonhar grande, mas essa coragem é recompensada. Porque quando coloca uma meta realmente empolgante diante de si, uma meta que o deixa com frio na barriga só de imaginar, entra em outro estado mental. É como se o universo começasse a levá-lo a sério. Agora, permita-me dar uma dica prática. Hoje, ainda hoje, reserve alguns minutos e escreva uma meta tão grande que lhe cause uma mistura de entusiasmo e medo. Pode ser um valor que quer ganhar por mês, um projeto que quer tirar do papel, uma viagem, uma mudança de vida. Qualquer coisa, desde que seja grande o suficiente para o fazer crescer. E escreva essa meta no presente. Eu sou a pessoa que, eu vivo a vida que, eu conquisto. E depois disso, leia em voz alta. Leia como se fosse verdade. Leia como se estivesse descrevendo sua realidade atual. E repita isso todos os dias, por pelo menos 30 dias. Porque quanto mais repetir, mais sua mente acreditará. E quanto mais ela acreditar, mais trabalhará para tornar isso possível. E sabe o mais curioso? À medida que caminha em direção a essa meta, perceberá que ela não era grande demais. Era apenas o que merecia desde o início. Mas não via isso antes, porque estava olhando com os olhos do medo, da limitação, da sobrevivência. Então, a partir de agora, pare de se esconder atrás de metas seguras. Pare de se contentar com o que é confortável. Se quer viver uma vida extraordinária, precisa começar com um objetivo extraordinário. O tamanho de sua meta revela o tamanho de sua crença, e nunca será maior que sua própria visão. Então sonhe, mas sonhe grande, e veja o mundo responder à altura de sua coragem. Não precisa saber como, precisa apenas querer, e querer verdadeiramente. O único pré-requisito para transformar sua vida não é a educação que tem, nem a conta bancária, nem o círculo de amizades, nem os recursos. O único pré-requisito é: você quer? Não. Será que consigo? Será que mereço? Será que vai dar certo? A pergunta é direta e ela muda tudo. Você realmente quer isso? As pessoas vivem perguntando: como eu faço? Como se o mapa fosse mais importante que a vontade de partir. Mas o segredo não está no caminho, está na decisão, o momento em que diz: é isso, vou fazer. Esse instante muda a frequência de seu pensamento, muda seu estado emocional, muda sua percepção. Seu cérebro começa a operar de outra maneira.
Ativa áreas ligadas à criatividade, à coragem, à ação, entra em movimento, mesmo sem saber todos os detalhes, porque o universo não responde à dúvida, ele responde à convicção. E veja, isso não é teoria, isso não é apenas agradável de ouvir, isso é vida real. Vi isso acontecer comigo, não uma, mas várias vezes. Mas uma, em especial, mudou tudo. Quando perdi parte do meu polegar por causa de uma serra circular, aquilo me destruiu por dentro. Não pela dor física, embora tenha sido imensa, mas porque foi como se a vida tivesse me dito: acabou. Me senti quebrado, sem planos, sem direção, sem perspectivas. Era como se aquilo fosse o carimbo final de uma trajetória de fracasso. E sabe o que fiz? Nada. Durante um tempo, absolutamente nada. Apenas existia. Flutuava pelos dias como um zumbi, trabalhando em postos de gasolina, sujando as mãos em oficinas, limpando pisos em fábricas. Empregos em que ninguém esperava nada de mim, e eu também não esperava nada de mim. Mas um dia, algo em meu interior se cansou. Cansou de viver como se não houvesse saída. Cansou de fingir que estava tudo bem. E foi ali, em um momento de completa desilusão, que fiz a única coisa que alguém precisa fazer para começar de novo. Eu decidi. Decidi que aquilo não ia me definir, que aquela história não ia ser meu fim. Não sabia o que fazer, nem por onde começar. Mas disse para mim mesmo: chega! E foi com essa única palavra que virei a chave. Pouco tempo depois, aquele livro chegou até mim. Pense e enriqueça, e aquilo acendeu uma chama que nem lembrava mais que tinha. Comecei a pensar de outro jeito. Comecei a enxergar possibilidades, e quando tudo ainda estava escuro lá fora, algo começou a clarear aqui dentro. As pessoas não percebem o poder que uma decisão tem. Elas esperam motivação, esperam aprovação, esperam condições ideais. E enquanto esperam, o tempo passa, a vida passa. Mas a verdade é que não precisa que nada mude ao seu redor para tomar uma decisão. Só precisa estar cansado o suficiente de sua situação atual e comprometido o suficiente com o futuro que deseja. Quando essa combinação acontece, não importa mais se tem dinheiro, contatos, diplomas ou apoio, encontra um jeito, porque está determinado a encontrar. E lhe digo com toda a certeza, o universo se move quando você se compromete. As coisas começam a acontecer. Pessoas cruzam seu caminho, oportunidades surgem. Não porque ficou sentado esperando, mas porque passou a vibrar em outra frequência. Passou a agir como alguém que acredita, como alguém que quer. E é aí que tudo muda. Já percebeu como há pessoas que parecem ter tudo? Recursos, tempo, estrutura. Mas continuam paralisadas, e ao mesmo tempo há pessoas que não têm nada, absolutamente nada, e mesmo assim constroem impérios. A diferença não está no que elas têm, está no quanto elas realmente querem. Está na intensidade do desejo. E desejo verdadeiro é aquele que incomoda, que não o deixa dormir, que o impulsiona para frente mesmo quando está com medo. Muitas vezes, o medo continuará ali, mas ele não precisa mais dirigir sua vida. Ele só dirige quando você cede, quando hesita, quando espera entender tudo para começar. E a verdade é, não vai entender tudo agora, e tudo bem. Só precisa entender que o primeiro passo é querer com força, é olhar para a sua vida e dizer: eu quero mais, e vou fazer acontecer. A ciência comprova isso. Estudos de neurociência mostram que o simples ato de declarar uma intenção com convicção já altera a atividade cerebral. Seu cérebro começa a buscar soluções, conexões e padrões que antes estavam invisíveis para você, porque agora ele tem uma missão, ele tem uma direção, e a mente precisa disso: clareza, do foco, do comprometimento. A questão crucial agora não é conseguirei, mas sim, você realmente deseja, com toda a sua força, mesmo parecendo impossível, mesmo sem apoio, mesmo com o medo gritando?
Se a resposta é sim, você já deu o primeiro e mais vital passo. Daqui em diante, o caminho se revelará. As respostas surgirão, os recursos se apresentarão, pois o universo responde à audácia. E uma decisão genuína é o ato mais ousado que existe. Você aprendeu a duvidar de seus sentimentos. Desde a infância, lhe disseram para ignorar a intuição, para raciocinar, para ser lógico. Fizeram você crer que emoção é fraqueza, que sonhar é perda de tempo, que imaginar é infantil. E sabe o que isso resultou? Uma geração de adultos desconectados de si mesmos. Pessoas que pensam demais, mas sentem de menos. Que analisam tudo, mas pouco vivem. O problema é que sua mente racional não cria, ela apenas opera com o que já conhece. Analisa, compara, critica, busca coerência com o seu passado. E se seu passado foi repleto de limitações, adivinhe, sua mente continuará projetando os mesmos padrões. Por isso, você precisa reaprender a confiar e a sentir. Há uma parte em você que sabe exatamente o que deseja. Ela sabe o que o faz vibrar, o que o emociona, o que acelera seu coração. Mas você silenciou essa voz. Você a ignorou tanto que agora ela sussurra, e os gritos do medo abafaram tudo. Mas é essa parte que você precisa ouvir, pois aí reside o verdadeiro poder criador. Você não cria com o pensamento frio. Você cria com emoção. Você manifesta com vibração intensa. E emoção é isso, consciência da sua vibração. Foi assim que compreendi que o que torna um desejo real não é a quantidade de vezes que você pensa nele, mas a intensidade com que você sente que ele já se tornou realidade. O sentimento é o gatilho da materialização. Aprendi isso na prática. Anos atrás, ao iniciar meu negócio, eu não tinha estrutura, não tinha escritório, equipe, marketing, dinheiro, mas eu tinha uma imagem mental, vívida, detalhada, de como seria minha vida. E o mais importante, eu sentia como se aquilo já estivesse acontecendo. Todos os dias, antes de trabalhar, eu me sentava, fechava os olhos e sentia como seria acordar próspero, como seria conversar com clientes satisfeitos, como seria caminhar pelas ruas com leveza, gratidão, segurança. Eu me permitia viver aquilo emocionalmente, mesmo que a realidade fosse diferente. E assim as coisas começaram a mudar. Porque quando você se permite sentir o que deseja, entra na frequência do que quer atrair, começa a agir com mais segurança, a tomar decisões mais alinhadas, a recusar o que não condiz com sua nova identidade, e aos poucos, o que antes era só sentimento, vira realidade. Existe uma pesquisa da Harvard Medical School que mostra que pessoas que visualizam intensamente um objetivo e sentem os benefícios emocionais de já o terem alcançado, têm mais de 40% de chances de concretizá-lo. O cérebro se ativa. As células se organizam. O corpo opera como se já estivesse vivendo essa nova realidade. Mas para isso, você precisa parar de fugir do que sente. Você precisa se reconectar. Perguntar-se com honestidade: o que me faz vibrar de verdade? O que eu faria todos os dias, mesmo sem remuneração? O que me emociona só de imaginar? Essa é a direção. É por isso que muitos milionários se sentem vazios. Eles alcançaram metas sem alma. Fizeram o que o mundo esperava, não o que o coração pedia. Então correm atrás de mais e mais, tentando preencher um vazio sem fim. Sua intuição não está ali por acaso. É a bússola da sua alma. Ela não grita, não impõe, mas sabe. E quando você começa a ouvi-la, quando age guiado não pelo medo, mas pela vibração do desejo, as peças se encaixam. Hoje proponho algo simples. Por 5 dias, reserve 10 minutos para fazer apenas uma coisa: sentir a vida que você quer. Feche os olhos, respire fundo. Imagine que tudo o que deseja já está acontecendo. Como você caminha, como você sorri, como você respira, como você agradece. Sinta tudo intensamente.
Depois, observe como seu dia muda, como as pessoas reagem, como as ideias surgem, como o medo enfraquece. Esse é o verdadeiro segredo. Você não veio ao mundo para viver no automático. Veio para sentir profundamente e criar a partir disso. Sua emoção é sua ferramenta mais poderosa. Pare de fugir dela. Comece a usá-la a seu favor. Agora, contudo, a única coisa que o separa da vida que deseja não é tempo, nem dinheiro, nem sorte. É a sua disposição de sentir, decidir e agir como se ela já fosse real. Quando você entende isso, tudo muda, pois você deixa de perseguir as coisas e começa a atraí-las naturalmente. Esse é o ponto principal de tudo que conversamos. E se isso fez sentido para você, ótimo! Você deu mais um passo em direção à sua verdadeira essência. Agora, continue. O próximo vídeo está na tela. É mais um degrau na sua jornada de transformação. Assistindo com atenção, você subirá um nível em sua sabedoria para se tornar um pouco melhor do que é agora. Muito obrigado por me acompanhar. Te espero no próximo vídeo.